vencido, conselheiro Antônio Malheiro e Maria de Jesus. Passamos ao processo 22.140, e continua como relatora Sua Excelência a conselheira Dulcinea Benizo. Obrigada, Excelência. Trato os autos da prestação de contas do Instituto de Previdência do Estado do Acre, Acre Previdência, exercício 2015, de responsabilidade do senhor José de Anchieta Batista. Em 2 de maio de 2016, por meio do ofício 827, as contas foram enviadas eletronicamente a esta Corte, dentro do prazo previsto na legislação de regência, e houve a tramitação dos processos, autuação, registro e distribuição, encaminhamento à DAFO, que, após diligência, se manifestou por meio da terceira inspetoria, considerando irregulares as contas apresentadas pelo Instituto. Após a citação do senhor José de Anchieta Batista, foram oferecidas defesas, tendo a terceira IGC emitido os relatórios de análise técnica, as folhas 126, 152, 242 e 270, considerando irregular a prestação de contas. O Ministério Público, por meio de seu ilustre procurador, Dr. João Isidro de Melo Neto, pronunciou-se as folhas 157 e 159 e 275 e 279 pela irregularidade das contas com fundamento no artigo 51, terceiro, alíneas A e B, da Lei Complementar Estadual 38/93. O feito foi incluído em pauta de julgamento da 1350ª sessão ordinária do Pleno, que, por maioria nos termos do voto do ilustre conselheiro Antônio Jorge Malheiro, decidiu encaminhar o processo de prestação de contas para diligências, oportunizando ao gestor, no prazo de 45 dias, realizar a correta escrituração contábil, especificando a titularidade e a movimentação financeira, que eram os ingressos e os dispêndios, na conta corrente número 70084, Agência Banco do Brasil, número 3550, dígito 5, sob a nomenclatura de Acre Presidência FOPAG, ou a chamada Conta Vala, folhas 282 e 304. Antes da divulgação da notificação do responsável acerca do acordo número 11.095, de 2019, que se deu em 29 de agosto de 2019, por meio do Diário Eletrônico de Contas número 1171, o gestor apresentou sua manifestação, as folhas 311 e 327. A DAFO, após diligência, se manifestou às folhas 345 e 350, ressaltando que está sendo realizada a escrituração contábil da conta acima referenciada e ratificando a irregularidade das contas em razão das demais falhas encontradas. Por fim, o Ministério Público, por meio do ilustre procurador, Dr. João Isidro de Melo Neto, pronunciou-se as folhas 356 e 359. Esse processo, senhor presidente, ele, como eu já li aqui, ele veio a pleno, eu proferi o meu voto. Na colheita de votos, o conselheiro Antônio Malheiro pediu que fosse feita uma diligência para oportunizar que o gestor pudesse fazer a correção ali, e ele assim o fez antes mesmo da notificação. Então, agora vamos ler o parecer ministerial. Meu voto ele já foi proferido e ele permanece apenas com a retirada da correção. Com a palavra, Sua Excelência, a procuradora para a sua manifestação. Senhor presidente, senhoras e senhores conselheiros, a prestação de contas em referência de responsabilidade do senhor José de Anchieta Batista, diretor-presidente, foi encaminhada tempestivamente a esta Corte de Contas em 2 de maio de 2016, em cumprimento à resolução TCE-Acre 87 de 2013. O feito já foi objeto de manifestação ministerial de mérito em 2 oportunidades, com parecer desfavorável à aprovação das contas, devolução de valores dispendidos sem comprovação da finalidade pública e respectiva imputação das multas ao responsável. Levada ao plenário desta Corte da 1350ª sessão do dia 24 de janeiro de 2019, foi exarado o Acordo 11.095, determinando o encaminhamento do feito à diligência com prazo estabelecido em 45 dias para que o gestor realizasse a correta escrituração contábil da movimentação financeira da conta corrente do Banco do Brasil, chamada de Acre Previdência FOPAG ou Conta Vala. O responsável foi notificado acerca da decisão plenária, apresentando esclarecimento às folhas 311 e 327. A instrução subsequente também foi subsidiada por uma nota explicativa e documentação complementar colhidas em diligência e inspeção in loco, realizadas em julho e agosto de 2019, respectivamente,
como parte da instrução do processo 129.006, que trata da prestação de contas do Acre Previdência relativa ao exercício de 2017. As conclusões técnicas registram que a movimentação da conta 7.008, dígito 4, agência 3.555, denominada Acre Previdência Fopag ou Contavala, passou a ser escriturada a partir de 25 de julho de 2019, cumprindo a determinação do Acórdão 11.095 de 2019 do plenário. Também restou comprovado que a citada conta faz parte da unidade orçamentária 625, portanto, deve ser acompanhada na prestação de contas do Fundo de Previdência do Estado do Acre. Dessa forma, considerou saneado o apontamento em tela, contudo, ratificou a irregularidade das contas e a aplicação de multa ao responsável em razão das demais irregularidades e falhas destacadas no segundo relatório conclusivo de análise técnica, conforme a seguir. A ausência de designação de fiscal na execução dos contratos 11 e 2 de 2015, 25 de 2012, 9 de 2014, 33 e 3 de 2013, termo de adesão 2 de 2012, da ata 004 de 2012 e ata de sistema de registro de preços 01 de 2015. Contrariando o artigo 67, combinado com o inciso 3 do artigo 58 da Lei 8.666, de 93. Ausência de pesquisa de mercado, de modo a verificar a vantajosidade de adesão e posterior contratação nos termos do parágrafo 4º do artigo 11, combinado com parágrafo 1º do artigo 18 do Decreto Estadual 5.967 de 2010, e inciso 4 do artigo 43 da Lei 8.666 de 93. Aquisição de combustível acima do montante fixado em aditivo, na importância de R$ 195,42, celebração de termo aditivo após o término da vigência contratual, além de contratação e execução de serviços sem observar o devido processo licitatório, inconsistências quanto à celebração e execução do termo de cooperação técnica 01 de 2015, no montante de R$ 240 mil, firmado entre a Secretaria de Gestão Administrativa e o Acre Previdência, inconsistência nos pagamentos de passagens no exercício. O processo retornou ao MPC em 15 de 10 de 2019. A despeito dos ajustes confirmados nesta oportunidade, no tocante à evidenciação contábil da movimentação da conta 7.008.4 da Agência 3.555 do Banco do Brasil, tens que foram ratificadas as demais inconsistências apuradas pela área técnica, reveladas no âmbito da execução orçamentária, financeira e patrimonial da origem. Também merece registro que, apesar de não abordado nestes autos, o equilíbrio financeiro e atuarial do Acre Previdência foi objeto de uma análise preliminar no curso da instrução do processo 21.682 de 2016, Auditoria Operacional nos Regimes Próprios de Previdência Social, instituídos pelo Estado do Acre e pelo município de Rio Branco, cujos achados foram aprovados pelo plenário desta Corte por meio do Acórdão 10.573, de 2017, determinando a notificação do gestor para que, em um prazo de 90 dias, elaborasse um plano de ação com a concordância do governador do Estado, onde constasse um cronograma de adoção das medidas necessárias ao cumprimento das determinações e implementação das recomendações expostas no relatório de auditoria mencionado, cujo monitoramento deverá ocorrer nas respectivas análises das prestações de contas futuras em prosseguimento ao plano de ação estabelecido na auditoria. Ante o exposto, este MPC opina com fulcro nas alíneas B e C do artigo 3 do inciso 3 do artigo 51 da Lei Complementar Estadual 38 de 93, pela emissão de acordo considerando irregular a prestação de contas em tela, pela condenação do senhor José de Anchieta Batista a devolver aos cofres da autarquia, corrigida monetariamente e acrescida de juros legais, a importância de R$ 5.106,03, referentes ao pagamento de despesas com passagem do exercício de 2015, sem comprovação da finalidade pública e vinculação com as atividades fins do Acre Previdência, pela aplicação de multa acessória, prevista no artigo 88
ao senhor José de Anchieta Batista, dosada a critério do plenário em percentual da condenação que lhe for imposta, e pela aplicação de multa sanção, também dosada pelo plenário, em razão dos fatos noticiados no curso deste pronunciamento, constituírem graves infringências das normas legais nos termos da previsão incerta no inciso 2 do artigo 89 da Lei Complementar Estadual 38 de 93. É o pronunciamento, senhor presidente. Com a palavra, Sua Excelência, relatora, para seu voto. Presidente, como o meu voto, eu expliquei, ele já foi proferido na outra sessão e depois da diligência foi esclarecido esse item, não é? Da chamada conta-vala, o meu voto ele permanece pela irregularidade, né, pela reprovação das contas e pela aplicação de multa ao gestor. E a votação que foi interrompida pelo pedido de diligência feito pelo conselheiro Antônio Malheiro, ela deve prosseguir, mas o meu voto ele permanece pela reprovação das contas e aplicação de multa ao gestor em razão das outras irregularidades que permaneceram na prestação de contas. Mas é só uma dúvida, senhor presidente, mas ainda com esse valor de 5 mil... Multa de... Posso ler? Porque senão... Eu vou ler o voto para relembrar. Então, pedir para a secretária... Assento exposto, voto nos termos do artigo 51, inciso 3º, linhas B e C da Lei Complementar Estadual 38/93, pela reprovação da prestação de contas do Instituto de Previdência do Estado do Acre, Acre Previdência, relativo ao exercício 2015, de responsabilidade do senhor José de Anchieta Batista, julgando-a irregular em razão da não designação de fiscal para acompanhar a execução dos contratos pactuados e nos quais houve pagamento durante o exercício 2015 em desacordo com o previsto no artigo 67 da Lei Federal 8666/93, ausência de pesquisa de mercado de modo a verificar a vantajosidade da adesão e posterior contratação de Calorino Ferraz Miranda, EPP, por meio do contrato 11/2015, nos termos do parágrafo 4º do artigo 11, combinado com parágrafo 1º do artigo 18 do Decreto Estadual 5.967/2010, inciso 4º, do artigo 43 da Lei 8666/93, aquisição de combustível acima do montante fixado em aditivo, contrato número 02/2015, ata SRP número 06/2014, ausência de demonstração dos custos dos serviços prestados e de apreciação do Acre Previdência quanto à regularidade ou não da aplicação dos recursos transferidos por meio do termo de cooperação técnica número 01/2015, no valor de R$ 240 mil, firmado com a SGA, não demonstração da finalidade pública na realização de despesa no montante de R$ 5.106,03, a título de passagens aéreas, e ainda as falhas formais destacadas ao longo desse relatório pela condenação do senhor José de Anchieta Batista, devolução aos cofres do Estado em 30 dias da quantia de R$ 5.106,03, referente a passagens adquiridas sem a devida demonstração da finalidade pública, conforme previsto no caput do artigo 54 da Lei 38/93, impondendo o pagamento de multa no percentual de 10% sobre o valor a ser devolvido, o que corresponde a R$ 510,60, nos termos do artigo 88 da Lei Complementar Estadual 38/93, pela fixação de multa prevista no artigo 89, incisos 2º e 3º da Lei 38/93, combinado com o artigo 139, incisos 2º e 3º do Regimento Interno do Tribunal de Contas, ao senhor José de Anchieta Batista, no valor de R$ 3.570, pelas falhas apuradas, considerando o efeito pedagógico e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade a ser recolhida em favor do Tesouro do Estado do Acre em 30 dias. Na hipótese de descumprimento, deverá ser procedida a sua cobrança pela via judicial, nos termos dos artigos 23, 3º e 63, 2º da Lei Complementar Estadual 38/93, notificar o atual gestor do Instituto de Previdência do Estado do Acre acerca das falhas verificadas e das recomendações constantes nos itens 4.4 e 4.5 do relatório técnico de folhas 242/265 e, após as formalidades de estilo, remessa dos autos ao arquivo. É o voto, senhor presidente, senhoras e senhores conselheiros.
Continuo só com a dúvida, com relação aos 5 mil. Está pedindo a devolução deles? Sim. Dos 5 mil, não. Sim. Porque dos 5 mil a gente já tem acordado aquela situação, né? Menor de 8 mil, né? Pequena Então, a monta. dos 5 mil, não. Pequena monta. Esclarecido? Em votação, conselheiro José Augusto, Eu continuo com o relator. conselheiro Valmir Ribeiro, Eu vou acompanhar a relatora, senhor presidente. conselheiro Antônio Malheiro, Excelência, nesse processo, eu até pedi vênia para divergir do encaminhamento. Me permita, a conselheira Ana Lu levantou uma questão realmente importante nesse processo, que é o valor dos 5 mil, né, porque está abaixo daquele valor, então, nesse caso, eu Retiro a retiro devolução. essa devolução. a relatora retira, Retira a devolução dos 5 mil. conselheiro José Augusto também acompanha a Eu relatora, continuo com o Mas relator, permanece eu acompanho, irregular. Porque tem um Permanece aspecto irregular. aqui, eu não sou legislativo. Eu acompanho o Ministério Público ainda, eu estou tratando da colegialidade. Eu não tenho autorização para tirar multa de ninguém. Eu que deixo na Secretaria das Sessões acumulando. Eu acompanho para se tornar aqui um voto fixo. Eu não posso fazer isso como juiz. Continua com a assim, relatora. Excelência, eu continuo cumprindo o voto da relatora. o conselheiro Valmir também, A Embora, multa né? não teve devolução. conselheiro Antônio Malheiro, como vota? Excelência, então, em função da análise desse processo, nós temos realmente algumas falhas apontadas, bem apontadas pelo doutor Paquet, pela nobre relatora. O primeiro é a falta de fiscal em contrato, colocado pela 8666. Bom, é uma falha que, por si só, não dá a irregularidade da conta, ela dá uma falha. Só que o gestor, quando não nomeia um fiscal do contrato, ele corre o risco de, lá na frente, ser responsabilizado. Exatamente. Mas não é isso que tolda a prestação de contas. Ela é uma falha, é uma ressalva, é um apontamento, é uma recomendação. Então, este é o primeiro item. O segundo item é que, num contrato, não foi anexado no processo a pesquisa de mercado. Mas, na nossa análise, também não foi apontado superfaturamento. Então, novamente, é uma falha. O gestor deixou de cumprir um item de segurança. Mas ele, neste caso, não resultou em devolução. Então, continua como falha. Ele deixou de ser precavido, mas ele, por si só, não ficou irregular por isso. O outro item foi a compra de combustível além do valor máximo do contrato em R$ 195,42. Então, é falha de controle, o valor de razoabilidade, então, também continua falha. O outro item é que o termo aditivo de um determinado contrato, que era correto, coerente, acertado, possível, não foi assinado na data certa. Também é falha. Não houve prejuízo, o valor era correto, o contrato poderia ser aditado, mas não o foi na data certa. O outro item é que havia um termo de cooperação entre o AC Previdência e a SGA de 240 mil. E aqui eu posso entender tudo. Mas o termo é pertinente. É um termo sobre o turmalina. O AC Previdência usa o turmalina do SGA. Ok? Na nossa análise não se aponta nem sobrepreço, nem prejuízo, apenas que não fica claro a execução, mas a manutenção do turmalina pode ser compartilhada com o AC Previdência, porque o AC Previdência roda em cima do turmalina. Então, e é um dinheiro intra. Então, aqui eu não tenho prejuízo para o Estado. Se por si só eu dissesse assim, vou pagar 240 mil por turmalina, não haveria nenhum problema. O outro item é o das passagens. Nas passagens emitidas pelo AC Previdência,
Na inicial foi apontado que 5.106 não ficou dito para quem era, então poderia ter sido até para gente de fora. Mas ao longo do processo, inclusive como está na pronúncia do doutor Parquet, isto foi resolvido. Não foi apresentada uma perfeita prestação de contas, mas aí nós estamos naquela falha dos 5.106 abaixo de 8.000, até para não entrar na discussão que a nobre relatora, inclusive, já não pede a devolução. Se aponta ainda o ajuste atuarial necessário. A Previdência hoje tem um rombo de 540 milhões, 480 ano passado, 370 em 2017, quando ele começou a ficar negativo, previsão de 620 milhões para o ano que vem, 1 bilhão em 2022 a 2023. Mas isso não depende do Acto de Previdência. Até porque as regras foram todas aprovadas pelo povo. E quem manda no dinheiro público é o povo. O que o povo disser que vai dar, vai dar. Se o povo disser, vamos doar o palácio do governador, acabou, encerrou, coitado do governador, não tem nem, tem só que tirar a cadeirinha e sair e entregar o palácio. Bom, mas havia inicialmente aqui, em função disso, esse plenário decidiu, pela apuração e diligência, de uma situação não bem explicada de 820, praticamente de 820 mil, que era 810, mais precisamente 818.678,48 reais, que era a contabilização da conta vala. Para nós entendermos isso, o Estado hoje tem 3 contas vala e o tribunal não olha para essas contas vala. A primeira conta vala que o tribunal regularizou foi esta neste processo. Hoje nós temos uma conta vala na Previdência, nós temos uma conta vala na SGA e nós temos uma conta vala na educação, na Secretaria de Educação. E mais uma conta vala em cada uma das indiretas. E nós precisamos estar atentos para essas contas valas. E o que é a conta vala? Acredito que sem necessidade, mas apenas para facilitar o processo, na hora da folha de pagamento, ao invés de sair direto o pagamento alimentado na Cefaz, a Cefaz repassa um desses 3 órgãos, porque a educação tem que pagar o Fundeb, a Secretaria de Administração administra a folha e o Acto de Previdência, os inativos, repassa o valor total que lhe foi dito que é. E este valor entra numa conta intermediária. Essa conta intermediária é esta conta vala. Se houver algum ajuste posterior ou não, ou algum pagamento ou alguma devolução, tudo é feito nesta conta vala. Então, esta conta vala tem que vir obrigatoriamente à prestação de contas, e o único que apresentou foi o Acto de Previdência. E aí o tribunal, corretamente, naquela diligência, assim, contabilize corretamente esse dinheiro da conta vala, vamos entender o que está aí. E isso foi feito. E aqui, na realidade, eu quero enaltecer o que foi feito pelo gestor. Ele contabiliza, e eu acho, inclusive, que nós deveremos usar este procedimento, este padrão e esta iniciativa para que todas as demais conta-valas sejam contabilizadas como foi feito essa, para ficar de forma clara. Até porque, se eu transferir dinheiro para essa conta, parece que ele foi para a conta única. Não foi. É um dinheiro que ficou lá naquela conta-vala. E eu posso me esquecer de a conferir. E neste processo, a conta vala regulariza a sua contabilização. Então, isto é para se elogiar na gestão deste gestor. Ou seja, o Acto de Previdência hoje não tem uma conta vala que não tenha uma contabilização por dentro. Então, está perfeita. E eu quero enaltecer isso. Então, tendo em vista que as falhas que foram apontadas, todas são sanáveis, e tendo em vista que esse item, que realmente tinha 820 mil reais, também foi resolvido, eu voto, com a devida vénia, pela regularidade com ressalva da presente prestação de contas, e valendo como ressalva essas falhas que então foram apontadas. É como voto. Vou pedir só um tempinho aí, só para dizer o seguinte, aqui
segundo a análise do procurador, a questão dos 5 mil não foi esclarecida, veio só a nota. Não foram esclarecidas as passagens, ou seja, não ficou comprovado para quem foram as passagens e a finalidade delas. É só para pontuar pronto. que, pela análise do MP, não foram. Perfeito. na Eu queria verdade- apenas colocar que, além de estar abaixo dos R$8.000, que nós já decidimos, num valor de milhões, o valor é 5 mil, eu entendi que na justificativa que veio, o que não ficou claro foi o encaminhamento depois da prestação de contas, porque entendeu o gestor, a meu ver, na hora de fazer a sua defesa, que ele tinha apenas que dizer para quem que foi, e não apresentar o relatório final. Mas, de qualquer forma, são 5.106 que esse tribunal já decidiu que fica abaixo do valor de R$8.000. Conselheira Ana Lu Maria. Senhor presidente, eu tive dificuldade porque a gente sempre olha todos os processos e esse justamente houve um problema assim que eu não consegui pegá-lo. E aí por isso que eu estava assim muito atenta, porque eu tive esse problema. Eu penso assim, existe aquela regra da prescrição, que a gente muitas vezes fica danada, porque, um exemplo, o município de Sena Madureira é um exemplo vivo sobre essa questão da prescrição, porque, vamos dizer, o Antônio coloca a Maria, aí o Francisco fica com a Maria, aí o Raimundo continua com a Maria, mas aí o que colocou inicialmente, ele pega a prescrição e, no caso, os outros dois que só mantiveram, não foram aqueles que deram origem, é quem pega a multa. Eu nunca acho justo, mas a prescrição é isso. Então, acabou. Então, neste caso, dos 5 mil, é este caso. Não tem jeito, a gente pode questionar que não... Exatamente por isso que foi muito coerente a relatora retirar. Então, por isso que meu voto é o voto do conselheiro Malheiro, pela regularidade, com ressalva, porque não cabe o mérito do que foi o gasto. O cabe é que nós já decidimos, até 8 mil e pouco, não tem a devolução. Então, não cabe o mérito, mas não ficou claro. Não, é porque é 5 mil, então, nós já decidimos. Para mim, é o mesmo entendimento da prescrição. Então, por isso que eu voto com o conselheiro Malheiro de regular com ressalva a prestação de contas. Conselheira Maria de Jesus. Eu acompanho a relatora, excelência. O que eu digo, mesmo retirando a devolução, mas a irregularidade permanece. Agora, nós estamos retirando a devolução por considerar o valor, aquilo que nós já entendemos, de ser pequena monta. Então, não pedimos a devolução, mas a irregularidade permaneceu. Então, eu acompanho o voto da relatora. Aprovado por maioria no termo da voto da conselheira relatora, vencido o conselheiro Antônio Malheiro e Ana Lu Maria.